Quando a gente fala em desenho mais dinâmico, a gente acaba começando pela utilização de linhas mais interessantes no desenho. Partindo do mais básico possível, da ideia de que a linha é a junção, né, a união de dois pontos na tela. Se você tiver dois pontos e unir eles, você cria uma linha. Então, partindo dessa ideia, quando a gente tem uma linha que ela está ou na vertical dessa forma ou na horizontal, a gente tem uma sensação de que, de alguma forma, ela está estável, né? A gente imaginar um chão aqui para essa primeira linha, ela parece que está equilibrada em cima desse solo, e a mesma coisa para essa outra linha, ela parece que está fixa, né? Ela está deitada, esticada num possível solo aqui. Então, a linha horizontal e vertical, ela de alguma forma mostra a sensação de algo estático, de algo que não está se mexendo nem para um lado nem para o outro. Mas, a partir do momento que eu crio um certo contraste nas minhas linhas, isto é, eu coloco outras linhas para fazer comparativos com a primeira, eu posso criar a sensação de movimento. Então aqui fica muito difícil você não imaginar que essa linha aqui está caindo como se fosse um dominó. Ela está caindo aqui nessa direção. A mesma coisa se eu puxar uma linha aqui e fizer linhas contrastantes, mas com esse movimento aqui, ela parece que está sendo puxada por alguma força, né, que tem alguma coisa puxando ela nessa direção cada vez com mais intensidade. Então essas são duas características iniciais que a gente vai se aproveitar do uso de linhas. Quando eu mostrei como construir a figura, eu comentei como uma das primeiras coisas que eu visualizo é a linha de ação da pose do personagem. Tá? No caso, o personagem estava parado, então a linha de ação era um S bem alongado. Nesse caso, nesse exemplo, a gente tem esse jogador de beisebol que está fazendo o pitching, né, que está jogando a bola, e a gente pode encontrar a linha de ação dele aqui para identificar com apenas uma linha o movimento. E qual a ideia desse estudo? Além de simplificar o movimento em apenas uma linha, é você começar a enxergar alguns padrões que você vai usar nos seus desenhos futuramente. Tá? Quando eu comecei a estudar esse lance de linha de ação, desenho gestual da figura humana, eu tinha uma certa dúvida de onde eu colocava a linha. Né? A linha é somente então uma representação da coluna e das pernas, a linha é o contorno externo da figura. O que significa a linha de ação? Uma forma que eu entendo e que funciona bastante para mim é imaginar em todo o movimento que eu for estudar qual a parte que está iniciando, né, a ação, qual a parte que está encadeando o movimento. Então, se a gente pegar nessa primeira pose aqui, a parte que está iniciando o movimento, que está com mais ação, é a pelvis dele. Porque é a pelvis dele que vai fazer a força para ele colocar talvez a perna para frente e jogar a bola. Tá? Então, a linha de ação ela vai ter que levar em conta essa ideia de que a pelvis vai ser a parte que inicia, né, que faz o movimento acontecer. Nesse segundo exemplo, qual a parte que está iniciando, que está fazendo o movimento acontecer é o tronco dele. O tronco dele está projetando para frente, vai levar o braço dele para frente para arremessar a bola. Essa perna talvez vai mais para trás, essa aqui dobra um pouco. Tá? Então a linha de ação ela vai seguir uma curvatura, né, que mostre que é o tronco que está iniciando o movimento. Tá? Não vou fazer isso aqui, por exemplo, porque eu não tenho uma representação clara das partes. Terceiro exemplo, apesar dele estar já jogando, né, ele já jogou a bola, ele vai retornar, talvez a gente poderia falar, então a parte que está iniciando o movimento é a perna aqui, que vai fazer o contrapeso para descer e colocar o corpo dele de volta no eixo, mas ainda é o tronco que está sendo projetado para frente, né? Então ainda tem um espaço que o tronco vai ser projetado para frente, a perna dele vai subir um pouco mais, os braços deles vão se estabilizar, etc. Então, fazer com que a linha de ação siga essa ideia do tronco indo para frente
é uma forma eficiente de mostrar o movimento com uma linha dinâmica. Então, nesses dois exemplos, o tronco dela está puxando o corpo inteiro dela para frente, então fica claro que a linha de ação segue essa ideia, né, de que o tronco aqui é que está puxando para frente. Lembra que eu falei, né? Estático e aqui já está se movimentando. E lembrando, aqui é uma linha de ação geral, tá? A gente não está pensando no ritmo das partes. Esse exemplo aqui fica um pouco mais difícil porque eu não conheço essa dança, não imagino, mas eu sei que a dançarina está colocando o pé para frente, né? Então essa parte está indo para frente, mas acho que está bem claro que ela está levantando o braço, né? Ela está colocando o braço para o alto. Então a linha de ação vai ter que ser o mais alongada possível para seguir esse movimento dela. Não é algo assim, por exemplo, que deixaria ela estática, mas algo mais ou menos assim. Está mostrando essa extensão que tem no movimento que ela está fazendo. Ela está estendendo o pé para frente e colocando a mão para trás. Tá? Então, linha de ação gestual da figura humana é algo super abstrato, mas uma forma de entender é essa, né? Pensar na parte que movimenta a sua pose primeiro, para aí sim criar uma linha de ação correspondente. Tá? Existe um padrão nas coisas que se movimentam na natureza que a gente pode abstrair e usar nos nossos desenhos. Por exemplo, vamos partir do pressuposto que isso aqui é uma correnteza de verdade, que tem água aqui dentro e que a água está seguindo esse percurso desse rio aqui. Se a gente colocar uma bola ou uma pedra para descer com a água junto com as curvas do rio, a bola ela não vai seguir esse percurso reto, muito menos vai acompanhar a curva do rio aqui. Ela provavelmente, existe uma razão física para isso, mas provavelmente ela vai sempre buscar o ponto mais alto dessas curvas, né? A ápice dessas curvas. Então ela vai ricochetear dessa forma aqui, ok? E é essa ideia que a gente vai abstrair e usar no desenho, né? Para representar o movimento, a gente pode usar a linha de ação ou as linhas de ação para criar essa ideia de que uma linha leva a ápice da curva de outra e assim por diante. E essa é a forma que a gente cria movimento. Vamos mostrar no exemplo um pouco mais prático para a gente o desenho da perna, que é um exemplo que todo mundo usa, mas é bastante ilustrativo. Se a gente for desenhar a perna de um personagem, ou uma perna humana, a gente pode pensar, então vamos desenhar a coxa, o joelho, a panturrilha, a canela, os calcanhares, o pé e aqui embaixo os dedos, né? Tá? Então esse é o desenho da perna, que não só pela anatomia, mas pela distribuição das linhas, a gente sabe que ele não está legal, ele está simétrico, está chato, não está um desenho dinâmico. Tá? O lance de estar tudo simétrico, claro, talvez seja o principal problema. Tá? Todas as partes são iguais do lado de fora e do lado de dentro, mas também a gente não tem aquela abstração que cria movimento, que é de uma linha levar a outra, né? Da ápice de uma curva levar a outra ápice de outra curva. Tá? Então aqui essa ápice leva um pouco para cá, mas essa aqui já leva para cá, que é uma linha reta, então a gente não tem isso com clareza. Vamos fazer um outro exemplo, tentar embutir um pouco mais de dinamismo no desenho. Eu vou começar com a linha de ação agora, e aí eu começo a pensar. A gente sabe que existe essa curva aqui, que a gente vai ter a reta do joelho. Essa curva ela pode tentar encontrar outra, a ápice de outra curva, que é essa aqui, que é a da panturrilha. Aqui a parte de dentro da perna, claro que com conhecimento um pouco
de anatomia, a gente sabe que a parte de dentro é um pouco mais reta, o que ajuda a gente a quebrar a simetria. Tá? Esse lado é curvado, esse lado é reto. Tá? Então aqui essa curva ela pode levar a uma outra ápice, que talvez é a ápice do calcanhar. A gente sabe também que a perna, né, ela tem a panturrilha do lado de fora é mais alta que a do lado de dentro. Então, vamos tentar representar isso aqui no desenho. Aqui também eu vou tentar fazer com que essa curva ligue no ápice dessa. Então a gente sabe também que o dedão, né, eles não são todos enfileirados assim. Ele tem mais ou menos esse ritmo, né? Então dá para notar como essa perna aqui, claro que o conhecimento, um pouco de conhecimento anatômico ajuda, mas o que faz essa perna parecer um pouco mais dinâmica é, deixa eu diminuir a opacidade, é a ideia da correnteza que a gente fez a abstração lá atrás. Essa curva está jogando para a ápice dessa, que joga para a ápice dessa, tá? A gente não tem assimetria, quer dizer, a gente tem assimetria, né? Aqui a gente tem só uma assimetria no joelho, porque é uma parte fixa, rígida, mas aqui a gente tem curva, reta, aqui um pouco de curva, aqui é uma curva mais alongada, aqui esse lado começa para cima, esse aqui para baixo, etc. Tá? Então, esse movimento da correnteza, né? Uma curva leva para a ápice de outra, é uma forma da gente conseguir embutir dinamismo nos desenhos, né? Nas linhas, evitar com que elas fiquem com a sensação de que são estáticas, que são duras, que não tem nenhum tipo de movimento. Tá?